Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal A Bíblia Diz, canal de divulgação da Palavra de Deus. E hoje estamos voltando novamente com mais um assunto do Alicerces Firmes. Hoje nós vamos para a oitava lição, que fala sobre Adão e Eva desobedecem a Deus. Mas antes de começarmos, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like e também ative o sininho para mais notificações. Qualquer dúvida com relação a qualquer assunto bíblico, pode deixar nos comentários que nós iremos fazer vídeos sobre o assunto que você pediu para que possamos esclarecer. Então vamos lá começar. A lição começa com Adão e Eva desobedecem a Deus. A lição hoje deve ajudar você a ver que Satanás é o inimigo de Deus e nosso também. Reconhecer as estratégias de Satanás. Reconhecer a necessidade de conhecer e crer na palavra de Deus. Ver as terríveis consequências do pecado. Vamos agora para o assunto. O evento mais triste, horrível da raça humana. A vida no jardim do Éden. A vida no jardim era agradável para Adão e Eva. Tudo era perfeito. Eles tinham tudo de que precisavam. Deus era amigo deles e os amavam. Eles eram muito felizes. Não havia nenhum tipo de doenças, pestes, ervas daninhas, nem espinheiros. Aliás, nenhum problema ou preocupação. Eles podiam se comunicar com Deus, pois ainda não haviam pecado. Nunca tinham ofendido um ao outro. Enfim, eles gozavam de perfeita comunhão com Deus e um com o outro. Mas, quanto ao grande inimigo de Deus, Satanás. Satanás sabia a respeito do aviso de Deus a Adão. Satanás, por odiar a Deus, queria destruir o homem. Ele planejou enganar Eva. Satanás usou a serpente para se disfarçar e enganar Eva. Gênesis 3:1. Satanás luta contra Deus e a sua vontade. Ele é enganador e mentiroso. Ele odeia o homem. Isso não era apenas uma cobra falando. O próprio Satanás entrou na cobra para se disfarçar e poder enganar Eva. A palavra sagaz em hebraico tem diversos significados. Portanto, o contexto mostrará qual devemos empregar: sagaz, esperta, sensatez, sábio e prudente. Em nossos dias, a palavra sagaz tem mais sentido de enganar, sendo que a serpente fazia parte da criação, não podia ter maldade. Portanto, melhor entender que a serpente era mais sábia do que os outros animais que Deus tinha feito. Satanás é enganador. Ele não deixou que Eva soubesse que era ele falando através da serpente. Quanto estudamos a palavra de Deus, mais percebemos o quanto Satanás é enganador e perverso. Ele sabe que está mentindo. Em João 8,44 fala sobre isso. Ele tenta sugerir que Deus é mentiroso, mas sabe muito bem o que Deus diz. É absolutamente verdade. O próprio título, diabo, significa enganador ou acusador. E Satanás é inimigo e adversário. 2 Coríntios 11:14. Foi isso que Satanás fez com Eva. Naquele tempo, os animais não atacavam Adão e Eva, por isso ela não teve medo. Satanás ainda engana as pessoas. Os objetivos de Satanás e suas táticas enganosas não mudaram. Ele não usa mais a serpente como ele fez com Eva, mas pode usar outros meios para enganar as pessoas. Satanás não quer que ninguém conheça a Bíblia ou acredite em Deus. Ele odeia a Deus e odeia a palavra de Deus, a Bíblia, mesmo sabendo que ela é a verdade. 2 Coríntios 4:4 fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desse século está lá com D minúsculo e a gente sabe de quem a palavra de Deus está falando. Deus com D minúsculo, de Satanás. Às vezes Satanás engana as pessoas falando mentiras direto às suas mentes.
E às vezes usa outras pessoas através dos quais ele nos fala mentiras. Essas pessoas podem estar seguindo Satanás conscientemente ou sendo enganadas como Eva. Tenha cuidado com qualquer coisa que faça você buscar um poder que não seja o de Deus para encontrar respostas para a vida. E até mesmo levando pessoas a praticarem cultos obviamente satânicos. Cuidado com a oferta de poder para encontrar a resposta para a vida. Jogos, músicas, entretenimento que exaltem matar, mentir, roubar, linguagem obscena, imoralidade e ateísmo. Satanás tentou e enganou Eva. Gênesis 3:1. Por que Satanás fez essa pergunta a Eva? Ele já sabia a resposta certa, mas não se importava com a palavra de Deus. Ele estava testando Eva para fazê-la cair numa cilada. Satanás estava tentando lançar dúvidas sobre a palavra de Deus. Essa é uma das táticas favoritas de Satanás. Eva respondeu em Gênesis 3, 2-3, Satanás já tinha conseguido enganar Eva. A resposta dela não foi o que Deus havia dito. Deus não disse que eles não poderiam tocar na fruta, mas que Adão não deveria comê-la. Este mandamento de Deus foi para Adão. Primeiro Deus disse a Adão, e aparentemente Adão passou para Eva. Considere, as palavras da Bíblia foram dadas para pessoas que viveram há muitos anos, mas são palavras de Deus para cada um de nós hoje. Devemos estudar o contexto para entender se a mensagem é mesma para todos ou para alguém em particular. O que ele diz para mim também diz para você. Gênesis 3, 4-5. Agora Satanás estava chamando Deus de mentiroso. Ele estava negando a verdade. Satanás se rebelou contra a vontade de Deus e agora queria que Adão e Eva fizessem o mesmo. Satanás queria que eles acreditassem que não precisavam mais de Deus para lhes dizer o que é certo ou errado. O que importa é o que Deus diz em sua palavra e não o que outras pessoas, Satanás ou seus demônios digam. Eva comeu do fruto e também o deu a Adão. Gênesis 3:6. O homem é pecador, necessita de Deus e é incapaz de se salvar. Satanás enganou Eva e ela acreditou que ele estava falando a verdade, que ela seria tão sábia quanto Deus. Adão sabia das ordens de Deus, mas preferiu decidir por si mesmo o que era bom ou mal. Em vez de dar o primeiro lugar a Deus, tomou o lugar para si próprio. O pecado de Adão e Eva os separou de Deus. Deus é fiel, ele nunca muda. Gênesis 3, 7-8. O que Deus disse que aconteceria se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ele certamente morreria. Deus é santo e justo. Ele exige a morte como pagamento pelo pecado. Compare Gênesis 3, 7-8 e Isaías 59, 2. Deus, por ser santo, não pode continuar a ter amizade com aqueles que desobedecem a seus mandamentos. Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte. Por causa do pecado, o relacionamento deles com Deus estava quebrado. Adão e Eva não tinham mais comunhão com Deus. Ao obedecerem a Satanás, eles tomaram partido do grande inimigo de Deus, Satanás. Os sinais da separação de Deus. Primeiro, a atitude em relação a seus corpos mudou imediatamente. Tiveram vergonha de seus corpos nus. Seus pensamentos tornaram-se maus. Segundo, tentaram suprir as suas próprias necessidades. Estavam tentando viver independente de Deus. Talvez estivessem pensando que se eles se vestissem, Deus não perceberia que algo errado havia acontecido. Deus não aceita com base em nossa aparência exterior. Assim, com Adão e Eva, tentaram se fazer aceitáveis a Deus através da aparência exterior. Muitas pessoas hoje tentam se tornarem aceitáveis a Deus através da aparência exterior, como por exemplo, tornando-se membros de igrejas, sendo bons pais,
bons maridos, bons cidadãos, sendo carinhosos e etc. 1 Samuel 16, 7. Adão e Eva não só tentaram se cobrir, tentaram se esconder de Deus. Deus é amoroso, misericordioso e bondoso. Você tem amigos a quem gosta de visitar? Deus amava Adão e Eva e vinha no final do dia conversar com eles. Antes de serem separados de Deus, eles o amavam e queriam conversar com Deus. Mas a atitude dos dois havia mudado por causa de sua desobediência a Deus. Eles não eram mais seu amigo. Agora, por terem desobedecido ao mandamento de Deus, estavam com vergonha e medo de Deus. Eles não podiam mais conhecer e entender a Deus. A desobediência é a razão por que temos medo do mundo hoje. Desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus, tem havido um medo terrível a cada homem e mulher. Podemos não gostar de falar de temores, mas todos temos. Por exemplo, temos medo de doenças, da morte, de roubos, de guerras, etc. Mas no princípio, Adão e Eva não precisavam temer nada disso, porque Adão e Eva ficaram com medo de Deus. Porque Deus não faz ameaças vãs. Ele cumpre o que promete. Eles haviam sido avisados da consequência do pecado, e não foi o diabo quem os fez pecar. Eles tinham um bom motivo para estarem com medo. Deus, o Criador deles, iria puni-los com a morte. Deus está em toda parte, o tempo todo, e sabe tudo. Onipresença e onisciência. Adão e Eva podiam se esconder de Deus? Não. Jeremias 23, de 23 a 24, vocês podem ler depois. Quando as pessoas fazem coisas sabendo que estão erradas, elas normalmente tentam fazer essas coisas sem que outras pessoas vejam. Mas Deus sempre vê e escuta tudo. Deus vê e ouve o que dizemos e fazemos desde o dia em que nascemos até hoje. Provérbios 15, 3. A lição que acabamos de estudar não é uma simples história, mas o evento trágico real da separação entre Deus e o homem. A causa dessa separação foi a desobediência, o pecado. Adão e Eva sabiam o que aconteceria com eles, mas mesmo assim preferiram seguir a Satanás, ouvindo e crendo em suas mentiras. O resultado foi a morte, a separação de Deus. Satanás é um enganador, mentiroso e homicida e inimigo de nossas almas. Ele quer fazer com que as pessoas não ouçam a palavra de Deus, para que essas pessoas continuem separadas de Deus para sempre. Então, meu amigo, minha amiga, você que viu essa lição hoje, tome isso para você. Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal e ficaram separados de Deus. E nós herdamos isso. Mas Deus tomou uma providência. O nosso Senhor Jesus Cristo veio morrer e ressuscitar para fazermos a aliança com Deus, para nos juntarmos novamente com Deus. Pense nisso. Que Deus possa te abençoar grandemente e até a próxima lição. Até mais.